Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que amanhã nós estaremos nas ruas fazendo uma grande greve geral contra o fim da aposentadoria, contra o governo da morte do governo do Bolsonaro, o governo que liberou o agrotóxico, que liberou o desmatamento, o governo que cortou os recursos da educação, não só das universidades, mas da educação básica, da educação infantil, do ensino médio, do transporte escolar, da merenda escolar. Esse é o governo da morte, da destruição do Brasil e que vai acabar com a aposentadoria. Se a reforma da Previdência for aprovada, ninguém mais se aposenta no Brasil. Então, esse projeto, essa PEC 6 do Paulo Guedes, é a PEC dos banqueiros nacionais e internacionais, é a PEC dos rentistas que aplicam na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. É uma PEC que vai direcionar o Fundo Previdenciário do Brasil para os bancos ganharem muito dinheiro em cima dos trabalhadores. Então, amanhã o Brasil vai parar, nós vamos parar o Brasil amanhã contra o desmonte, contra a retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Amanhã é um ato cívico, amanhã o Brasil vai ter uma aula de cidadania, em defesa do seu grande patrimônio público, em defesa da soberania nacional. Por isso que nós estamos chamando, sim, esse grande movimento contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação e contra o desmonte das áreas sociais que estão sendo atacadas por esse governo neofascista do Bolsonaro. Mas, senhor presidente, eu queria dizer, vou voltar nesse assunto ainda hoje, mas eu tenho aqui uma grave denúncia para fazer contra o governo Dória, que é a seguinte: o governador, senhor presidente, através da Secretaria da Educação e através do Departamento de Perícias Médicas, vem penalizando imensamente os professores da rede estadual por conta de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que está fazendo o seguinte: descontando os salários dos professores que não tiveram ainda suas licenças publicadas. Ou seja, um professor adoentado por conta das péssimas condições de trabalho, entra com a licença médica, marca uma perícia no Departamento de Perícias Médicas do Estado, que é o órgão responsável pela autorização dessa perícia. Primeiro que demora um tempão para ele conseguir uma agenda no Departamento de Perícias. Ele está adoentado, ele marca a perícia, demora 1 mês, 2 meses. Enquanto isso, ele fica afastado. Mas ele fica sem receber o seu salário, enquanto não é marcada a perícia. Depois que ele passa pela perícia, mesmo já com autorização para a sua licença, enquanto ela não for publicada, ele continua sem pagamento. Isso é um absurdo, é um ataque à dignidade humana dos nossos profissionais da educação. Então, quero fazer essa denúncia, senhor presidente, e pedir providências. Primeiro, para que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, reveja urgentemente esse parecer 90, o número dele é 95/15. Isso é um absurdo. A PGE, emitindo pareceres contra a dignidade humana dos nossos servidores da educação. Em segundo lugar, essa posição da Secretaria da Educação e do Departamento de Perícias Médicas, com essa demora de publicação de perícias e de marcação das perícias. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso é uma aberração. Nós temos que tomar providências em relação a isso. Eu já acionei o Ministério Público em relação a esse fato, mas faço aqui a denúncia também e peço providências imediatas ao governador Dória para que resolva essa situação junto à PGE, junto ao Departamento de Perícias Médicas e também à Secretaria da Educação. E aproveito, senhor presidente, aqui nos minutos que me restam, para manifestar também o nosso total repúdio ao sindicato patronal das escolas particulares, que rejeitou um acordo, uma proposta do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui, em relação à convenção coletiva dos professores e funcionários das escolas particulares. Foi apresentada uma proposta pelo TRT,
numa audiência de conciliação, os professores aceitaram, através de uma assembleia, no Simpro, aqui de São Paulo, e o sindicato patronal rejeitou, porque o sindicato patronal pretende, senhor presidente, na verdade, acabar com a convenção coletiva, pretende atacar os direitos dos professores e dos funcionários das escolas particulares, aproveitando a nefasta e criminosa reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer, que precarizou ainda mais os contratos de trabalho, inclusive criando até o contrato intermitente. Então, eles querem se aproveitar dessa situação, dessa legislação, da terceirização também que foi aprovada no governo Temer, infelizmente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, para explorar ainda mais os professores e funcionários das escolas particulares. No dia 18 haverá uma nova rodada, uma nova negociação, e espero que o sindicato dos donos das escolas particulares, né, os mercenários, os mercadores da educação do Estado de São Paulo, né, aceitem essa proposta, que não é boa também para os trabalhadores, senhor presidente. Os trabalhadores da educação já estão fazendo várias concessões aqui, perdendo vários direitos. Mesmo assim, o sindicato patronal pretende arrochar ainda mais e suprimir mais direitos ainda dos nossos professores das escolas particulares, professores e funcionários. Então fica aqui a nossa denúncia, a nossa indignação em relação a esse fato. E amanhã estaremos na rua, senhor presidente, contra a reforma, a nefasta reforma da Previdência, que é a reforma dos banqueiros nacionais e internacionais, das empresas privadas que querem pegar o fundo previdenciário dos trabalhadores. Né? É disso que se trata a reforma da Previdência. Por isso que nós vamos estar nas ruas. Amanhã o Brasil inteiro vai parar